Quando a minha mãe se separou do meu pai, eu ainda era bebezinha. E quando eles se separaram, a minha mãe resolveu morar de novo com a minha tia, que morava em uma periferia. E era um lugar muito perigoso. Então eu cresci com a minha mãe, falando pra eu tomar cuidado, que ali era muito perigoso, tomar cuidado com a amizade. Minha mãe não deixava eu sair pra nenhum canto, pra todo lugar que ela ia, ela me arrastava, me levava pra escola, buscava. Só que mesmo a minha mãe tendo todo aquele cuidado comigo, quando eu estava na escola, eu fazia o que eu queria por trás, longe dela. Eu, conforme o tempo ia passando, ia conhecendo amigos novos, pessoas novas, ia conhecendo coisas novas. Então eu gazeava muita aula, vivia no pátio da escola, com a galera, fumando escondido, enfim. E nisso eu brigava muito com a minha mãe. Minha mãe não deixava eu fazer nada, minha mãe não deixava eu ir para as festas, ir para os bailes. Eu só tinha liberdade quando estava longe dela, na escola. E perto dela, meu Deus, ela não deixava, muitas das vezes eu tinha que fugir, sair escondida. E a minha mãe, ela sempre teve muita paciência comigo, ela tentava conversar e tal. Só que a gente nunca se deu bem. A partir do momento que eu comecei a me envolver com essas pessoas, que eu comecei a querer ser dona do meu próprio nariz, nossa, a gente nunca se deu bem, nunca mesmo. E um dia eu conheci o Tiago, que vivia na porta da escola. O Tiago não estudava na minha escola, ele só vivia lá com outros caras, fumando, e ele ia pra lá pra dar em cima mesmo das meninas e tal. E nisso ele começou a dar em cima de mim, e sempre falava que tava gamadão em mim, que tava gostando de mim e tal. E a gente começou a conversar, papo vai, papo vem, que a gente começou a ficar, só que a gente não namorava, a gente só ficava. Nessa brincadeira, eu tinha 16 anos, nessa brincadeira eu acabei engravidando do Tiago. E quando a minha mãe descobriu, a minha mãe perdeu a paciência. E a minha mãe falou pra mim que lavava as mãos, que se eu queria ser dona do meu próprio nariz, eu fosse morar com ele, eu fosse me virar sozinha, já que eu não precisava dela, já que eu tava sufocada, que eu queria ser dona do meu próprio nariz, que eu fosse embora. Ou seja, ela me expulsou de casa, não é? E eu, orgulhosa do jeito que eu era, eu saí e fui atrás do Tiago. O Tiago, quando soube que eu tava grávida, ele ficou feliz. Ele assumiu a responsabilidade, mas por pouco tempo. Gente, quando a minha filha nasceu, nossa, o Tiago, ele não parava em casa. Ele vivia com os amigos. Ele vivia saindo. O dinheiro que ele pegava, gente, ele gastava tudo com o chá dele, se é que vocês me entendem. E ele não comprava nada pra menina, nada. Então quem me socorria era a irmã dele, a irmã do Tiago, que também era muito doidona, vivia nessas festas também, vivia em baile e tal. Quando a minha filha nasceu, eu parei de ir pra esses cantos, porque minha prioridade, eu queria conseguir as coisas pra minha filha. Mas ela às vezes me socorria, ela tinha um filho. Só que assim, gente, ela me ajudava, ela me socorria quando precisava, mas ela se achava no direito de colocar o filho dela pra cima de mim. E nisso, eu sempre tinha que cuidar do filho dela quando ela tava nos bailes, quando ela saía com os machos, quando ela jogava o menino pra cima de mim. Ela vivia luxando, gente, vivia luxando. Ela vivia com roupa de marca, ela vivia com sandália, sapato de marca, bolsa, unha, sobrancelha. Gente, ela luxava mesmo. Só que o filho dela, coitado, às vezes não tinha um chinelo. Muitas das vezes eu precisei colocar um prego, gente, no chinelinho do filho dela, porque não tinha. Aí era que ela tomava vergonha na cara e comprava um chinelo pro filho. Entendeu? Então eu cansei disso, eu cansei e tava cansada do Tiago também, tava cansada de ver essa vergonhice da irmã dele, a cara de pau da irmã dele, e resolvi pedir perdão à minha mãe. Voltei pra casa da minha mãe, contei tudo que estava acontecendo, pedi perdão a ela, e a minha mãe me aceitou. A minha mãe sempre foi louca por minha filha, só que eu era muito orgulhosa, e eu não recorria a ela, eu não pedia ajuda a ela, né? Então a minha mãe me aceitou em casa, só que assim, gente, a gente nunca conseguiu se dar bem, nunca. Porque, assim, eu não trabalhava, mas eu fazia meus corre. Eu pegava a Bolsa Família e eu vendia conteúdo, se é que vocês me entendem.
E eu fazia isso, gente, eu não faço isso hoje, eu não vendo mais conteúdo hoje, eu vendia passado, não vendo mais. Eu vendia conteúdo, gente, pra ajudar a minha mãe a sustentar a minha filha. Eu não deixava nada faltar pra minha filha. Nada, nada, nada. Só que a minha mãe não gostava disso que eu fazia. Então a gente vivia no pé de guerra, vivia no pé de guerra mesmo. A gente vivia brigando, discutindo, a gente não se entendia. E por várias vezes, gente, eu já saí de casa, peguei a minha filha, saí de casa, ia pra casa das minhas amigas. E passava 2, 3 dias, 4, a minha mãe ia atrás de mim, pedindo pra eu voltar pra casa. Eu voltava, aí a gente brigava de novo, eu saía com a minha filha, e a minha filha, gente, era muito apegada com a minha mãe, muito apegada com a minha mãe. E ela chorava, ela dizia que queria voltar pra casa, que queria a vovó. Ela dizia, eu quero a vovó, eu quero a vovó. E muitas das vezes, gente, eu levava ela de volta, porque ela adoecia quando eu levava ela comigo, quando ela passava dias sem ver a avó. Então, por causa disso, a safada da irmã do meu ex, ela começou a falar muito mal de mim. Ela falava pra todo mundo que eu não cuidava bem da minha filha, que isso e aquilo, que não sei o que. Gente, só que eu assim, eu tenho a consciência que eu nunca fui uma mãe ruim. Eu sempre fui uma mãe boa, sempre me preocupei com a Sofia, eu sempre fiz de tudo pela Sofia. Eu vendia conteúdo, gente, pela Sofia. Pela Sofia. Então, eu acredito que eu nunca fui uma mãe ruim. Ela que era. Porque ela preferia comprar as coisas pra ela no lugar de comprar pro filho. Lembra que ela deixava o filho dela comigo e ia pros bailes? Entendeu? Então, a péssima mãe era ela, não era eu. Só que ela ficava espalhando pra todo mundo que eu era uma péssima mãe, porque eu deixava minha filha com a minha mãe, com a avó, que eu não cuidava da minha filha, que aquilo, que eu ia pros cantos e deixava a minha filha escorada com a minha mãe, sabe? Um monte de coisa, gente. Só que assim, a minha filha até hoje, ela ama a avó, ela mora com a avó. Hoje eu moro sozinha, deixei de vender conteúdo, eu agora trabalho certinho e eu me esforço muito para não deixar faltar nada pra Sofia, nada. Consegui sair da casa da minha mãe, consegui morar sozinha, tentei levar a Sofia comigo, mas não tem jeito. A Sofia até hoje é louca pela avó e ela prefere a avó, prefere morar com a avó do que ficar comigo. E assim, gente, tem muitas pessoas que acham que uma boa mãe é aquela que fica 24 horas ao redor do filho, fazendo tudo por filho, que uma mãe de verdade não pode se arrumar, não pode sair, não pode se divertir, não pode fazer nada. É só ali, a volta do filho, ali vivendo 24 horas por filho. Só que eu não penso assim. Entendeu? Eu tenho o direito de me divertir, eu tenho o direito de me arrumar, só que as pessoas me criticam pelo fato de eu frequentar bailes, as pessoas me criticam pelo fato de eu ficar com os caras, as pessoas me criticam, vivem me criticando, sendo que eu faço de tudo pela Sofia. Eu não me considero uma mãe ruim, eu me considero uma mãe boa, sim, porque eu não deixo faltar nada pra minha filha, diferente de outras aí, que deixa faltar até um chinelo pro filho, entendeu? Então eu não acho que eu tô errada, eu não acho que eu sou uma péssima mãe, eu não acho que eu agi errado. Eu acho que eu me esforço sim pra dar o meu melhor como mãe, na medida que eu posso, né? Só que o que vocês acham? Vocês acham que eu, por eu me divertir, por eu sair, por eu namorar, por eu curtir, com minha filha, morar com a minha mãe, mesmo eu estando ali junto, sempre, que eu não abandonei a minha filha, eu não abandonei, eu tô ali sempre com ela, tudo que ela precisa, eu tô ali pra estender do amor, do carinho, entendeu? Ela só não quer morar comigo. Aí vocês acham que eu sou uma péssima mãe por isso? Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história baseada em fatos reais, gente. Eu trouxe essa história bem diferente aqui no canal. Se eu não me engano, eu nunca contei uma história dessa aqui no canal. E assim, gente, eu quero saber a opinião de vocês a respeito dessa história. Vocês acham que uma mãe de verdade, ela tem que estar ali com o filho 24 horas, ela tem que
criar o filho, ela tem que tá ali só viver pro filho. Vocês acham que uma mãe de verdade é assim? Mesmo a filha morando com a mãe, mas pela história, ela tá ali perto da mãe, ela mora perto da mãe e sempre vai ver a filha, sempre provê o sustento da filha, vai lá dar carinho, né? Pelo que ela disse, dá carinho, dá amor, mas ela gosta de se divertir, ela gosta de namorar, ela gosta de se arrumar, ela gosta de sair, né? E por causa disso, as pessoas dizem que ela não é uma boa mãe e fica criticando ela. Mas deixa aqui embaixo o que vocês acham. Vocês acham o que dessa história? Será que ela é uma boa mãe ou uma péssima mãe, não é? Eu já ouvi histórias de mulheres que decidiram sair do Brasil para morar em outro país, para trabalhar, e eu conheço relatos de mulheres que estão em outros países, mas fazem de tudo pelos filhos. Desde que chegou lá, a vida é trabalhar para mandar dinheiro para o Brasil para cuidar dos filhos, para dar uma educação melhor para os filhos, para dar uma vida melhor para os filhos, né? Então eu acho que assim, eu acho que cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho, né? Ou no caso dessas mães que vão para fora para trabalhar para os filhos, para dar uma educação melhor para os filhos, para ela aquilo é o bem que ela tá fazendo pro filho, né? É o bem que ela tá fazendo, é pro futuro do filho, tá ali se importando com o filho, né? E isso divide muitas opiniões, não é verdade? Então deixa aqui embaixo a opinião de vocês sobre essa história. Se você for novo, ficar aqui de paraquedas, curta, comenta, compartilha, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Ative a notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!